E aí pessoal, nós estamos com mais um Cubatão e sua gente. Hoje a gente tem um convidado ilustre, né? A carreira dele aqui no município de Cubatão é grande, é vasta, é extensa. Hoje a gente vê ele tendo sucesso internacional, rodando aí países da Europa, levando a palavra de Deus como pregador e levando esse livro que está aqui na minha mão, mas a gente não conhece a história por trás, né? O behind the scenes ali, o começo do Diego Dias. Mas primeiro eu quero apresentar o meu grande amigo, porque hoje eu estou entrevistando um amigo, isso é muito bom, fica mais fácil, mais gostoso, não é uma entrevista, é um bate-papo, mas eu quero apresentar o Diego Dias e vou deixar que ele fale. Diego, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer enorme, aquela câmera ali é sua, se apresenta para o público. Maravilha, Zé, primeiro agradecer pelo convite, Imagina. né? É uma alegria estar aqui contigo, te rever. E também temos uma história juntos, né? Uma grande história, né, cara? E pô, é uma alegria poder estar aqui com a galera da nossa cidade, parabenizar a TV Câmara pelo trabalho excelente que vem desenvolvendo há tantos anos. E Zé, sou um cantor pela bondade do Pai, né? Um cantor gospel, escritor pela bondade de Deus e um pregador do Evangelho, né? O Senhor tem nos chamado para essa missão e temos vivido isso diariamente e intensamente, que é cumprindo o nosso propósito, né? Naquilo que Deus nos vocacionou. E pregador dos bons, né? Ele usa as redes sociais para poder mandar as palavras. E outro dia eu estava na internet ali, estava pensativo, né? Porque todos nós somos todos seres humanos, temos as nossas reflexões, né? E aí lá tem uma parábola, não, tem um livro da Bíblia que fala sobre Jonas, né? Que ele era teimoso e tal. E aí ele fala, tira o Jonas da tua vida. E aí eu olhei e falei, caramba, não é que eu preciso tirar o Jonas da minha vida? Quer dizer, então o teu trabalho ele atinge as pessoas, né, Diego, hoje, né? Antigamente vocês faziam, né, corria muito atrás, né? Mas hoje você está num patamar um pouco diferente, né? Como é que está esse patamar hoje? Conta pra gente. A gente vem implantando, né? Nós que entendemos o nosso chamado, eu tenho dito que somos eternos aprendizes, né? E então nós vamos fazendo o trabalho, levando a sério, né? Entendendo aquilo que de fato Deus quer no nosso dia a dia e com o passar do tempo você vai ganhando respeito, a credibilidade e graças a Deus as sementes vão sendo lançadas, né? A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas e temos visto os frutos daquilo que a gente vem fazendo, primeiramente com amor, né? Com entrega e os convites vai surgindo, Zé, tudo muito espontâneo e a gente fica feliz porque isso é um sinal de que o trabalho está fluindo e está florescendo, né? Ô Diego, você, hoje as pessoas sem entrar na tua rede social vai te ver lá rodando Portugal, pregando nas igrejas, lançador de livros, tem até você entra no Insta dele, a resposta dele, no Insta não, manda uma mensagem no WhatsApp, aquela respostinha lá, a padrão, escritor Diego Dias, a canetinha, mas cara, o pessoal não sabe a batalha, a luta que foi para isso. Eu conheço um pouco, mas agora eu queria que você contasse para o pessoal como é que começou lá atrás, quem era o Diego, em quem o Diego se transformou, como é que foi esse processo de transformação do Diego Dias? Primeiro, na carreira profissional, antes de me tornar um cantor cristão ou cantor gospel, né, que é o jargão mais utilizado hoje, eu iniciei com o meu irmão, né, mandar até um abraço, Thiago Dias, na dupla Diego e Thiago. E essa carreira durou aproximadamente 3 anos e meio, em meados de 2002 a 2000, explodiu até 2005, praticamente. Conclusão, começamos no secular, cantando música sertaneja, e em 2005 tivemos um encontro com Cristo, né? E depois do encontro com Cristo, eu costumo dizer que recebemos um tratamento de dentro para fora e Deus nos fez entender que o chamado era para cantar, mas cantar a sua palavra. E dali deu-se largada, né, no ministério a qual eu exerço até hoje. Primeiro iniciei como dupla e estamos até aqui. Atualmente a gente segue aí trabalhando no projeto solo, por vezes atendemos também um projeto em dupla. Então a carreira na música cristã, ela deu-se largada aí finalzinho de 2009, estamos até o dia de hoje. É um pouco extenso, Zé, né? Mas são 5 CDs gravados nesses últimos anos e temos feito isso com muita alegria. Não é fácil, é desafiador, mas as promessas de Deus estão se cumprindo, como agora recentemente na Europa, né? Como é que foi a virada, né? Porque você está cantando música sertaneja e assim, a gente tem que ser extremamente honesto.
apesar do cenário gospel hoje ser muito grande, né, vender muito, ter muitos cantores bons aí, como Fernandinho, a Fernanda Carla, enfim, né, fazendo sucesso, mas não é uma carreira tão promissora quanto você vai lá num programa desses realities que tem por aí, você não vê lá um cantor gospel ganhar o negócio. Né? Então a carreira gospel é mais difícil. Então como é que foi esse processo de você falar assim, né? Não, vocês olharem um para o outro e falar assim, não, a gente vai deixar o que realmente dá retorno, que pode alçar a gente lá para cima e vamos para um cenário que é mais difícil, a visibilidade dele é menor, porque o artista gosta de visibilidade. Como é que foi esse processo? Esse processo foi doloroso, foi confrontador, porque o chamado vem no momento de ascensão. Estávamos abrindo show na cidade para 25 mil pessoas. Os maiores eventos que tinham na Baixada, nós éramos convidados para abrir esses shows. Então, 2 jovens, né, que já muito cedo ganhou o respeito do seu município, de pessoas que acreditavam no nosso trabalho, e de repente nós somos impactados por Deus na perda de um grande amigo músico, né? E ali naquele processo de perda, né, ele faleceu num momento onde nós estávamos ali em ascensão, e aquilo foi um choque para a gente. E na morte dele, o Senhor se revelou para nós. É um testemunho um pouco extenso, mas o que eu digo? Essa transição foi dolorosa porque eu não tinha o entendimento que eu tinha hoje. Deus havia feito uma promessa para mim desde o ventre da minha mãe. Né? Minha mãe, a minha saudosa mãe ainda, quando viva, sempre contava para mim que assim que eu nasci, homens e mulheres de Deus diziam, ó, ele será um instrumento de Deus na terra, mas para a minha glória. Ele vai cantar louvores e vai ser o ministro da minha palavra. E chegou o tempo em que Deus quis cumprir isso. E quando Deus quer fazer isso, Ele faz. E falando de Jonas lá atrás, só que eu fui um Jonas, juntamente com meu irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que dos homens são as preparações do coração, do Senhor vem a resposta da boca. Então, conclusão, Zé, essa transição foi assim, eu queria do meu jeito, da minha forma, eu queria o meu mundo, eu queria a piscina, mas Deus queria o oceano. Eu queria um palmo do meu nariz, aqui, um palmo à frente, se é que essa expressão é correta. Eu só estava vendo um palmo aqui, ó. Só que Deus, Ele estava enxergando o meu futuro. Então, essa transição do eu não queria, eu meio que fiz chantagem com Deus. Não, mas não é o que eu quero, mas o tempo vai passando e se eu pudesse voltar no tempo, eu teria vindo muito antes, porque eu entendi que é propósito, é missão, não é sobre o talento, não é sobre o trabalho em si, é sobre propósito. E o propósito é alcançar vidas, é ser um instrumento de Deus para, no mínimo, levar Jesus e de uma forma simples, mas que cause impacto, como esse testemunho, né? Quando você me disse que uma frase que eu coloquei lá trouxe um impacto, isso para mim é algo que já está valendo a pena. Porque é uma coisa simples, né, cara? Mas às vezes a gente está passando por um momento e aquela frase é ela que sei lá, tira a gente daquele lugar comum, né? E como é que você virou pregador, cara? Como é que você chegou na igreja, você começou a frequentar uma igreja e aí do nada tu virou pregador? Não, essa pergunta é profunda. A questão da pregação, eu já estava na carreira, 4 CDs gravados, né, projeto dupla, e nas estradas, viajando, Deus sempre usa, porque a Bíblia diz que o Senhor avisa antes, né? Amós 3,7, Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos e profetas. O Senhor, Ele fala o que vai fazer. E aí você tem que crer. Conclusão. Nas nossas andanças, agendas, Deus sempre falava, você vai ser um pregador. E eu também resistia. Eu falei, pregador? Não. Eu não me sentia, ontem eu disse a palavra, não me sentia capaz. Mas corrigindo, eu não me sentia preparado, porque eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil, em algumas cidades, pregadores que Deus levantou, e hoje que são grandes nomes, referências, né? E eu falei, não, eu acho que eu só nasci mesmo para... Meu ministério é só o canto. Mas o que acontece? Deus foi me capacitando, porque Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus não procura os intelectuais, Deus não procura os melhores, Deus não procura quem é ou quem quer ser. Deus procura quem tem disposição. Deus procura quem tem um coração ensinável. Deus procura quem é de verdade e quem tem vontade de fazer
a sua obra e atender o seu chamado, sempre se considerando um aluno. Então eu me coloquei como aluno e falei, Deus, eis-me aqui. Se o Senhor quer me usar na palavra, e de 2018 para cá está recente, a gente vem pregando a mensagem da cruz também. A gente já vem pregando, cantando. Agora a gente expõe as escrituras de uma maneira simples e que tem dado resultado, viu, Zé? Graças a Deus, tem dado resultado. E por falar em música, né, esse cara do meu lado aqui, ele e o irmão dele, eles foram responsáveis, não sei quantas edições, né, isso quem vai dizer é ele, por um festival gospel aqui, que trouxe famosos, né, para poder cantar, e que dava um CD para quem fosse eleito, né, o melhor, que foi um festival chamado Cidade Talento. Conta pra gente aí como é que foi essas edições aí. Bacana, o Cidade Talento foi um projeto que nasceu no coração de Deus, iniciou-se, não falha a memória, em 2010. Acordei com uma ideia de fazer um festival e se eu pudesse... Acordou com a ideia? Acordei com a ideia. E aí tive a ousadia de colocar em prática. Se você tem uma ideia, para com esse negócio de que Beltrano, eu vou aplicar aqui, tá, Zé? Às vezes a pessoa tem um projeto, no livro Só o Tempo Revela, tem um capítulo que está dizendo assim, sua ideia é uma pérola. Às vezes você tem uma ideia, só que ao invés de você colocar em prática, quando eu digo colocar em prática, é colocar o pé para Deus colocar o chão. E aí você fica ouvindo Beltrano e fulano e não ouve a voz de Deus. Então para com esse negócio do que vão achar, o medo, segundo um grande escritor, eu não me recordo o seu nome, mas eu li em seu livro que o medo é a pior doença do ser humano. Então, seja curado dessa doença, eu te falo com muita humildade, coloca o pé, porque Deus está falando com alguém. Você tem uma ideia brilhante, mas você está com medo. Ei, quando você colocar o pé, às vezes para dar certo, você só tem que começar. E foi o que aconteceu. Começamos, muitos desafios, foram 5 edições. Durante 5 edições, aproximadamente 5.000 pessoas assistiram esse evento. Ele chegou fora do estado, chegou no estado de São Paulo, em várias cidades vizinhas. E o nome do Senhor foi glorificado. Pessoas realizaram seus sonhos, tivemos patrocinadores que abraçaram a causa, 1 tonelada de alimento, um projeto social lindo. E vivemos os frutos desse trabalho que não está atualmente... não estamos trabalhando nele, porque foi um ciclo, né? Mas quem sabe, né, Zé, já que você tocou no assunto, a gente não vem com a 6ª edição. Não sei, eu só sei que enquanto estávamos... Foram 5, né? Foram 5. Todas, tivemos artistas como Mara Maravilha, que participou, Robson Monteiro, tivemos muitas pessoas aqui da região, diversos cantores que a gente deu oportunidade, e ficou marcado na nossa carreira, né? Foi um projeto bem legal. Robson Monteiro, para quem não sabe, é aquele cantor gospel que... Ele começou como gospel? No Raul Gil. No Raul Gil, que era o Anjinho. Não era gospel, começou como cantor. Ele começou como cantor comum, né? E aí ele virou o Anjinho. Isso. Aí eu me lembro, porque eu fiz a cobertura desse evento para eles, que a gente tem uma história juntos, eles me convidaram para fazer, né? E era uma época que não tinha essa visibilidade que tem hoje no Instagram, Facebook, o alcance... Era muito difícil, o algoritmo não entregava que nem entrega hoje, né? E assim, o evento foi um grande sucesso, na cidade movimentou gente. Cara, coisa mais linda de ver foi ver uma mocinha, uma moreninha que ganhou aí uma... Onde você foi? Jesus, cadê você? Preciso escutar tua doce voz. Mas foi um sucesso, assim, para a glória de Deus. Foi eu lembro que a hora que essa menina entrou para cantar, cara, ali como é que é aquele prédio ali da prefeitura? No Bloco Cultural? O Bloco Cultural, perdão. Sim. O Bloco Cultural parou, levantou assim, olhou a voz da menina, quer dizer, a menina, ela conduziu o palco, né? E bom, gente, dessa forma aqui a gente vai se despedindo do primeiro bloco, mas eu quero que você continue aí, acompanhe os comerciais, que já a gente vai voltar com essa fera aqui e aí a gente vai começar a falar dessa ascensão meteórica e das peripécias do Diego Dias aí pela Europa afora. Até já!
E agora nós estamos de volta com o segundo bloco do Cubatão e Sua Gente, aqui com esse cubatense, com esse ilustríssimo cubatense, o Diego Dias, que vai contar um pouco, agora a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele, né? Eu conheço o Diego há muito tempo, mas eu conhecia a parte da pregação, eu conhecia a parte da música, mas aí de repente, eu vou até falar de uma forma gringa aqui, eu dei uma olhada no Instagram dele e aí eu vi que esse cara tava rodando a Europa. Quando eu olhei, eu falei, o cara estava rodando a Europa e nada mais, nada menos que publicando um livro. Gente, se já é difícil você publicar um livro na sua terra natal, né? Quem já tentou publicar livro sabe a dificuldade que é. Eu imagino o quão difícil seja publicar em Portugal, né, Diego? Então, mas antes de a gente chegar na parte da publicação, na parte da divulgação do spread desse livro, eu quero que você fale sobre a concepção dele, cara. O que a mensagem que ele manda, conta... como é que você criou esse livro, meu? Ele nasceu num período de crise sentimental. Atualmente eu estou casado há 14 anos, mandar um beijo para minha esposa Bruna, tem sido aí 80% da minha apoio, né, ministerial. Eu perderia aqui de falar sobre ela, o quanto ela tem sido bênção. Minha esposa tem sido uma guerreira do meu lado, meus filhos, Theo e Isabela, enfim, mandar um beijão para eles. Esse período nasce num período em que eu estava noivo, 6 anos de relacionamento, e o relacionamento não deu certo, né? Deus tem seus propósitos, hoje nós entendemos. E quando eu passei essa crise da perda, da separação, foi um momento de frustração, né? É uma experiência amarga e eu já estava em Cristo, que foi a base para que eu pudesse superar. E eu sempre gostei de escrever. E tudo aquilo que eu estava passando, quando eu chegava do trabalho, eu pegava sempre o meu caderno e ficava anotando aquilo que eu estava vivendo na realidade. O tempo passou, já estava casado, Deus já restaurou minha vida, porque Deus é um Deus de restauração. Sim. Entendi que Deus tinha um outro projeto na minha vida sentimental e estou vivendo esses frutos há 14 anos casado, para a glória de Deus. Quando dei por mim, 6 anos depois, Deus ele abriu a minha visão, porque geralmente os projetos que às vezes está na sua frente, só que você está com a visão tapada. E foi algo de Deus, porque estava lá, estava guardado. Juntei todos aqueles escritos, passei para o computador, entendi que tinha um projeto ali e eu precisava acreditar nele, lancei independente. Depois que eu lancei, não consegui um êxito, não consegui romper, não era o tempo, eu estava sendo moldado. Conclusão, com todo esse processo de escrita, de concepção, até o independente, e eu costumo dizer que o projeto ficou 15 anos na gaveta. 15 anos? No forno. Vamos resumir, 15 anos no forno. Guardei o projeto, parei de imprimir. Conclusão, e aí eu estava num culto, eu sempre conto isso, né? Porque Deus fala, se os homens só têm que ter sensibilidade e humildade. E aí eu estava num culto, adorando a Deus, e aí um rapaz, não me lembro o seu nome, não me lembro sua fisionomia, ele disse para mim, olha, jovem, Deus já está me dizendo que tem um projeto que você está frustrado. Aí aquilo me confrontou, eu falei, mas eu não desisti da minha carreira. Mas Deus já está ressuscitando esse sonho. Quando ele terminou de falar sonho, aí Deus fala com o homem através do nosso espírito, é o que cremos, ou seja, tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. E há uma série das emoções. Como é que Deus se comunica com o homem? Através do nosso espírito. Então Deus fala com a gente. Isso aqui é espiritual. À luz da Bíblia, Deus processa, Deus fala com a gente. E o ponto de acesso para Deus falar com o homem é o seu espírito. E Deus falou comigo, só o tempo revela. É como se eu ouvisse uma voz. Conclusão, 3 meses se passaram, Deus me conectou com essa editora, enviei o projeto original para eles. E Zé, confesso para você que eu ainda tive dúvida, porque às vezes Deus fala e fica com dúvida. E o projeto foi aprovado, e a editora lá de Portugal, cidade de Braga, e hoje o livro está aí em 12, sendo divulgado em 12 países do mundo, né? Traduzido para 12 línguas diferentes ou só línguas lusófonas? Não, ele está só na tradução portuguesa, né? Portuguesa. Atingindo uma vendagem aí expressiva, que tudo é consequência. A ideia e a meta é que ele seja traduzido em inglês e em espanhol, porque ele já está, por exemplo, para quem é dos Estados Unidos da América, pode, de qualquer lugar dos Estados Unidos da América, quem acessar lá Amazon.com dos Estados Unidos, recebe em casa se comprando pela Amazon. Sim, sim. E assim, para a França, para a Polônia, para a Espanha, para diversos países da Europa, Japão, ele está na Amazon do Japão. Então Deus fez um milagre, Zé, 15 anos, né? Como eu falei,
É muito bom testemunhar, mas nós esperamos no tempo de Deus. Confesso que, para mim, não tenho problema em dizer. Eu já estava quase que desacreditado, mas Deus ressuscitou esse sonho. Você tinha deixado ele lá no cantinho. No cantinho, eu estava frustrado, eu tenho que testemunhar isso, porque a gente não é de ferro. Só que Deus falou, eu vou tirar do papel, e tirou mesmo. E aí tem uma frase aqui que me chamou bastante atenção, que normalmente as pessoas costumam dizer que melhor é a alegria, né? Mas o Diego, ele, na introdução do livro dele aqui, ele diz: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz o melhor do coração. Isso aqui é em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes 7:3. Por que você usou essa palavra para iniciar o teu livro? Porque a tristeza, ela forja, né? A tristeza, ela traz um choque de realidade. A tristeza, você fica quebrantado. Você vê que alguém que está triste e é sensível, ele vai orar, ele está mais sensível, né? Alguém está passando um processo na família, você está passando... Então, a tristeza, ela te tira do automático e te traz para a realidade. Te faz entender que o mundo não é um arco-íris, que você está em guerra. E que para você vencer as guerras, você tem que ter Deus como aliado. Eu estava conversando com uma amiga minha ontem à noite, né? Sim. E aí eu estava falando para ela a questão sobre fundo de poço. Eu cheguei para ela e falei, o fundo do poço não é um problema. O fundo do poço às vezes é uma solução. Por quê? Porque aí você vai botar o pé no chão e falar, pronto, cheguei aqui e agora eu vou conseguir pegar um impulso, um fôlego para poder sair daquela situação, né? Então eu acho que é mais ou menos essa a mensagem que você trouxe, porque o poço está cheio de água, então você fica batendo o pé e você não sai do lugar. Que forte, hein, Zé? Olha, você tá aí sendo instrumento de Deus. Olha só que interessante. Quando você fala de poço, eu me lembro de um profeta que ele é tido, ele é chamado pelos pregadores de profeta chorão, porque à luz da Bíblia ele era um profeta chorão. Ele profetizava contra uma nação rebelde e essa nação não queria ouvi-lo. E um certo dia, o profeta Jeremias. Dentre tantos outros profetas que também foram instrumento de Deus para aqueles que agiam com rebeldia, né, na antiga aliança. Mas conclusão, é extenso. Jeremias é jogado na onde? No poço. Lá na masmorra, no poço. Jogam ele lá. Capítulo 38 você vai entender essa história. Só que é o seguinte, quando alguém está no poço, tem tem esperança. Sabe por quê? Porque quando você está no fundo do poço, o único lugar que você pode olhar é para cima. E o socorro vem de onde? A Bíblia diz que o nosso socorro vem... Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Ele vem do Senhor, Salmo 121, que fez os céus e a terra. Só que quando jogaram Jeremias nos poços, um jogou, a Bíblia diz. Um jogou. Um articulou para jogar. Mas Deus usou 31 para tirar. Eu não sei em que estado você está, mas é sempre assim. Para cada mão que se levanta contra, Deus levanta um exército para te tirar desse poço. E eu quero profetizar, pegando um gancho aqui na fala profética do Zé Barbosa, que Deus vai te tirar desse poço. Não interessa a estação que você está, se é na área conjugal, sentimental, um filho, um processo difícil. Eu profetizo que o Deus de Jeremias vai estender a sua mão forte e invencível e vai te tirar daí. E você vai ver o novo tempo em nome de Jesus. E esse novo tempo, cara, como é que foi quando você chegou, você recebeu a notícia aqui agora, que eu lembro, cara, como se fosse hoje, o Thiago, o irmão do Thiago, do Diego, irmão do Thiago Dias, Diego Dias, né? Sim. O Thiago é um sonhador nato, o Thiago, assim, é um cara que, figuraça. E ele chegava, ele olhava pra mim e fazia assim, né? Ele fazia a carinha assim, Zé, nós vamos rodar esse planeta ainda, pregando a palavra do Senhor. E aí, quando você olhou, que você falou, cara, agora eu fui convidado para rodar a Europa. Como é que foi o choque, irmão? Como é que foi? Como é que você recebeu essa notícia? Como é que foi contar para a família? Como é que foram os preparativos? Olha, Zé, Deus é um Deus de repente. Eu confesso para você que eu ainda estou digerindo isso, porque Deus me fez uma promessa. Então você não vai porque você é. Você não vai porque você pode. Você não vai com a sua força. Essas coisas só Deus faz. Por você não sobe nem a serra. Mas quando você está debaixo de uma promessa, Deus financia essa promessa. E Deus falava para mim, para o Tiago, nas nossas andanças, fazendo a obra, um dia eu vou levar vocês para a Europa. Só que o que Deus promete, às vezes, não está em conformidade com a sua realidade. Às vezes Ele está dizendo, eu vou te dar um carro, e você não tem nenhuma bicicleta. Às vezes Ele está dizendo, eu vou te dar uma casa, porque Deus é o Deus que realiza sonhos. Eu vou lhe dar uma casa própria, porque dele é o dono de ouro e da prata. E você, às vezes, não está nem conseguindo pagar o aluguel. Às vezes Deus fala assim, olha, você vai gerar, mas o médico está dizendo que você é estéril. Deus não precisa do teu cenário favorável. Então, o que Deus fala para nós,
dificilmente vai estar em conformidade com a nossa realidade. Surgiu o convite, eu fiquei muito feliz e assim, eu falei, meu Deus, foi um de repente, Zé. Você tá no seu dia a dia, o telefone toca, tem uma música minha que fala, tem notícia boa chegando pra sua casa, tem notícia boa, o seu telefone vai tocar. O telefone tocou, o convite chegou, e quando o convite chegou, pé no chão, eu entendi que era Deus fazendo o seguinte, dizendo, eu vou cumprir uma promessa, e cumpriu. Fui em julho, fiquei 2 semanas no país de Portugal, andamos em igrejas, e o mais lindo, né, assim, você vê que Deus ele faz a obra completa. Lancei o livro na cidade que é a editora. Braga. Então, além de a editora ser de Portugal, Deus me surpreendeu, porque quando eu fui a Portugal, eu tive a oportunidade não só de pregar e louvar a Deus, mas de lançar o livro. Fui em julho, fizemos uma tour, e em novembro, Deus me levou de novo e me presenteou com o país da Espanha, que aí foi uma outra novidade. Então assim, Zé, eu atribuo tudo isso a Deus, porque para quem não, às vezes não conhece de perto, não nos conhece na essência, o estético, ele não é o mais importante, porque isso causa uma visibilidade, mas o que eu entendi? Isso não tem a ver com o talento, tem a ver com o propósito. O que eu fiz lá do outro lado, Europa, países da Espanha, Portugal, é o que eu faço aqui em Cubatão, aqui na Baixada, em São Paulo, no Brasil. Então assim, o Diego lá é o Diego que é aqui e Deus fez coisa linda. Se eu for te falar aqui, eu acho que eu vou atrapalhar a sua entrevista, mas foi algo extraordinário, Zé. Foi algo extraordinário. E qual foi a principal diferença que você sentiu entre a cultura europeia, né, e a nossa aqui? Qual foi o choque que você teve ali na hora, quando você olhou aí? Olha, Zé, você me colocou no fogo. Eu acredito que 40% hoje no país de Portugal é brasileiro. É? Então eu não senti, sinceramente, as perguntas aqui, pessoal, é tudo espontânea, viu? Eu senti mais uma diferença na questão climática, né? Culinária também, né? Mas eu não senti aquele impacto com tanta diferença a nossa cultura aqui não, sinceramente, porque eu conheci muitos brasileiros lá, né? Tem muitos brasileiros em Portugal, então eu me senti em casa, Zé. Olha, sinceramente, eu me senti como se estivesse em casa, claro. Diego Dias, onde ele vai, ele está em casa. Eu me sinto em casa porque assim, o pessoal foi muito receptivo comigo, né? E eu encontrei muito brasileiro. Então você ia no shopping almoçar, na casa de um irmão, então você encontrava muitos brasileiros. E os portugueses, que nas igrejas que Deus me levou, foram muito simpáticos comigo, adquiriram o meu material. Mas é isso, Zé. A princípio seria isso aí. Diego, a gente está encaminhando, eu sei que é muito rápido, eu gostaria de ficar 1h30, 2 conversando com você, mas a gente tem que encaminhar para a reta final, né? Foi um prazer enorme estar com você. Eu quero que você apresente seu livro, diga onde as pessoas podem comprá-lo, né? Aquela Sim. câmera ali, ela está à sua disposição, e que depois que você fizer esse marketing, né? Esse merchan, aí você tem aquela câmera ali, você vai usar ela para mandar um recado para o pessoal, para deixar aí uma mensagem de força, fé e esperança para todo mundo. Bacana. Pessoal, o livro Só o Tempo Revela é um lançamento recente e dentre tantos sites que você pode adquirir, eu vou deixar o site da Amazon, né? Então, se você entrar aí no site da Amazon colocando Só o Tempo Revela, você pode adquirir no projeto Kindle, que é o livro digital, ou físico aí de qualquer lugar do Brasil. E você que está em outras nações, como Europa, no continente europeu, até mesmo no continente asiático, se você colocar aí Só o Tempo Revela no site da Amazon, você consegue receber em casa aí e tá bem legal o projeto. Só o Tempo Revela, tem muita novidade aqui. Bacana? E agora você dá a sua mensagem pessoal. Eu vou deixar aqui para você uma palavra que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, não me falha a memória. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O conselho que eu lhe deixo, confie em Deus. Não coloque o seu futuro na mão do homem. Não coloque a sua confiança. Não estou dizendo que você não deve confiar em pessoas. Mas o maior erro, ou um dos maiores erros que nós cometemos, é confiar no braço de carne. Ele é falho, ele é como se você estivesse pisando em falso. Então o recado de Deus é: confie a tua família,
confie os seus projetos, potencialize a sua confiança em quem não falha, em quem não erra, em quem não ilude, em quem cumpre o que fala e em quem já enxergou o teu futuro. Se nós entendermos isso, Deus já enxergou o teu futuro. Jeremias declarou no capítulo 29 que os planos de Deus para mim e para você não são de mal, são de bem, são de paz, para dar a cada um de nós, a você, Zé, um futuro que você deseja. Então, em Deus você tem um final vitorioso. A escolha é sua, a escolha é nossa, isso tem a ver com decisão. Decida por Jesus, porque nele, naquela cruz que ele se entregou por mim e por você, está a fonte de toda a felicidade. Fora de Jesus, é como se você vivesse como um peixe. Já tirou um peixe do aquário? Assim é o homem. Quando eu digo homem, eu me refiro à mulher também. Sem Cristo. É como um peixe que fica se batendo. Mas Deus não quer que você fique se batendo. Deus quer te levar para o oceano e fazer você viver os melhores dias da sua vida. É isso aí, Zé. E é dessa forma a gente vai encerrando esse Cubatão e Sua Gente. Esse foi o cantor Diego Dias. Eu quero aproveitar junto com ele e deixar uma mensagem. Diego, sabe o que eu aprendi na minha vida? Eu aprendi a confiar nos 2 P's, no projeto e no processo de Deus, entendeu? Então, quando a gente entrega a nossa confiança, quando a gente entrega, né, cara, eu acho que é muito mais fácil a gente poder entender, passar e aceitar as coisas. Então, é dessa forma, com esse recado do Diego, no qual eu acabo de também pegar um ganchinho aqui e ajudar a corroborar com a minha história, que eu quero agradecer a audiência de todos vocês.